Olá pessoal, trazendo hoje para vocês mais uma aula. Hoje nós vamos falar de um protocolo chamado GOLS. Ele é uma sigla que representa Global Operative Assessment of Laparoscopic Skills, que ele é um score que foi feito para avaliação de performance cirúrgica em 5 domínios. Esse protocolo ele é utilizado em trabalhos que vão avaliar a competência de alguém executando uma tarefa em laparoscopia. Eu trouxe ele hoje para vocês não com a intenção de avaliar ou de dar uma nota para a nossa laparoscopia, mas a gente conhecer uma maneira prática e objetiva de avaliar o nosso desempenho enquanto a gente realiza uma atividade laparoscópica. Como são competências básicas, ele pode ser aplicado em diversos procedimentos. O primeiro domínio que o GOLS avalia é a percepção de profundidade, que seria a capacidade de direcionar as pinças no plano correto do alvo do movimento, realizar uma correção rápida de movimentos incorretos durante a laparoscopia e fazer a realização de movimentos curtos e precisos, evitar aqueles grandes arcos que encostam em outras estruturas e que saem do campo operatório. A segunda parte do GOLS, o segundo domínio, é a destreza bimanual. É a utilização das duas mãos em conjunto para a realização dos movimentos, a realização de interação entre as duas mãos, a mão dominante e a mão não dominante, e evitar o uso excessivo da mão dominante, Você ter ideia de que o lado direito é para a mão direita e o lado esquerdo é para a mão esquerda, Evitar o que a gente chama de movimentos parasitas, que é quando a sua mão dominante vai até o lado da mão não dominante para realizar um movimento que poderia ter sido feito por essa. O terceiro domínio abordado no GOLS é a eficiência, que esse é um domínio mais subjetivo, que ele fala sobre a condução adequada dos passos solicitados com o melhor uso da técnica. Fala também sobre a velocidade e a organização dos movimentos, você nem ser rápido demais, nem ser lento demais e prejudicar o andamento da cirurgia. E você ter uma administração correta do tempo e recursos, como o local onde você vai realizar um corte, a quantidade de fio que você vai cortar depois de dar um ponto, a maneira onde você coloca o clipe, tudo isso é abordado na eficiência. O quarto domínio é o manuseio dos tecidos, é a realização da tração adequada, sem causar dano a estruturas adjacentes, sem causar laceração dos tecidos por escorregamento. É a realização dos movimentos com a pinça de maneira segura, sem força excessiva, mas sem força de menos. E também é a maneira de você evitar supapos, como que acontece quando você vai queimar uma estrutura com o hook, que você traciona, e depois que essa estrutura se parte, o hook ele acaba dando um supapo e queimando outras estruturas. Isso são os danos colaterais. E o quinto domínio é a autonomia, Esse também é um domínio mais subjetivo, mas ele avalia justamente a capacidade de uma pessoa realizar os procedimentos independentemente de orientação. É você simplesmente decidir, eu vou dar um ponto laparoscópico e você executar esse ponto laparoscópico com perfeição, sem precisar ficar ouvindo dicas o tempo inteiro. Esse domínio também avalia a capacidade de tomar decisões sem auxílio e desenvolver controle para realizar pequenas alterações na técnica. Às vezes é uma posição do fio que não ficou igual ao da aula, às vezes é a maneira como a agulha caiu um pouquinho diferente do que você está acostumado e você ser capaz de adaptar a técnica para realizar o procedimento apesar dessas diferenças. Eu trouxe aqui um trabalho para vocês de Watanabe de 2016, em que ele avalia cada score pela teoria de resposta ao item. O que é isso? Ele tenta buscar quais itens seriam os mais fáceis e os mais difíceis de serem adquiridos. E por esse trabalho, a gente pode perceber, eu vou deixar ele na descrição, a referência, que cada item possui uma dificuldade diferente, Nisso ele coloca como uma maneira de você avaliar melhor o cirurgião, mas eu trouxe aqui para a gente ter uma ideia de quais dessas competências são mais difíceis de serem adquiridas enquanto você está realizando seu treinamento. E o trabalho constatou que o que é mais complicado é a autonomia, a eficiência e a destreza bimanual, é o que você aprende por último. É justamente o que é mais difícil, porque você, para ter autonomia e para ter eficiência, você precisa ter um bom domínio técnico, um bom domínio dos outros fundamentos. E a destreza bimanual acaba se tornando difícil porque a gente tem uma tendência a realizar tudo com a nossa mão hábil, e na laparoscopia a gente precisa de um equilíbrio entre a mão hábil e a mão inábil para realizar os movimentos. O trabalho conclui que a compreensão da dificuldade dos itens pode ajudar a melhorar o desenvolvimento da avaliação da laparoscopia. No nosso caso aqui, não com o intuito de dar uma nota, mas com o intuito de melhorar na nossa prática cirúrgica.
E esse é o objetivo dessa aula, né? Tanto dessa quanto da primeira, era falar em linhas gerais sobre o treinamento com simulação e como a gente vai fazer para transferir isso para a cirurgia real, né? Esse nosso ambiente de treinamento, eu quero que a gente seja capaz de realizar troca de experiências através dos comentários, eu vou responder e tudo. Os próprios clientes entrarem em contato comigo através dos canais SPEC. E essa discussão e a repetição são ferramentas importantes para o aprendizado da laparoscopia. E por esse vídeo é só, pessoal. Eu vou tentar ficar trazendo um vídeo por semana nas quartas-feiras. Essa semana, infelizmente, eu tive um pequeno atraso. Se vocês gostaram desses vídeos, vocês podem sempre curtir, comentar, compartilhar, divulgar com seus colegas também. Os proprietários de equipamentos SPEC podem seguir e realizar os treinamentos diretamente na caixa, mas você pode realizar esse treinamento em qualquer material de treinamento de laparoscopia, mesmo que seja de outra marca. Se você se interessar pelos nossos produtos, você pode visitar o nosso site trainspec.com e acessar nossas redes sociais. Isso é tudo e até o próximo. Obrigado, pessoal.